Olá pessoal, boa noite, meu nome é Alan Pierre Vieira, estou cursando o primeiro período de Sistemas para a Internet. Eu vou fazer uma videoaula cuja disciplina é Lógica de Programação. Durante esse período, o professor passou alguns trabalhos, e dentre esses trabalhos eu escolhi um para estar fazendo essa videoaula. Esse trabalho é o trabalho 2, ele se resume basicamente em estruturas repetitivas, onde ele pede para implementar um programa para ler nome, idade, altura, peso de N atletas, determinar e imprimir na tela a altura e o nome do atleta mais velho, o nome do atleta mais magro, o peso médio de todos os atletas, a altura média dos atletas com menos de 18 anos, a quantidade de atletas com idade superior a 30 anos e o percentual de atletas com IMC menor que 20. Lembrando que IMC é o índice de massa corporal, que pode ser calculado, você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. E ele deixa também aqui alguns requisitos adicionais, supor não haver empates e algumas validações, onde o atleta não pode ser menor do que 14 anos, não pode ter menos de 1,20 m, não pode pesar menos de 25 kg. E ele pede também para que a gente faça uma planilha de teste. No caso, a minha está aqui, com os integrantes do meu grupo, no caso eu, a Lauriane, o Vinícius e o Alex. Aqui tem o peso, a altura e a idade de todo mundo. E aqui está o resultado da minha planilha, que deve ser comparado com o do programa, depois que ele for compilado. No caso, a altura e o nome do atleta mais velho, Vinícius, 1,5 m, o nome do atleta mais magro, a Lauriane, o peso médio de todos os atletas, 65 kg, a altura média dos atletas com menos de 18 anos, 1,70 m, a quantidade de atletas com idade superior a 30 anos, uma pessoa só, e o percentual de atletas com IMC menor que 20, no caso 50%. Antes de eu começar a fazer a videoaula, eu já tinha digitado o código todo na IDE. A IDE que eu uso é o Dev C++, versão 4.9. Aqui nós vamos começar declarando algumas variáveis, aqui do tipo inteira, char e float, né? Aqui nós vamos começar com a entrada de dados, aqui onde eu peço para o usuário estar digitando a quantidade de atletas, né, que ele quer fazer o teste. Aí ele digita aqui a quantidade de atletas. Aqui eu faço um for, esse comando é para repetição. No caso, a quantidade de atletas que eu tenho, já que eu tenho que falar nome, idade e altura de todos eles, esse for faz isso tudo para mim automaticamente ao decorrer do programa. Então vamos lá. Aqui eu peço para ele digitar o nome do primeiro atleta. Ele digita esse nome, ele é armazenado nessa variável. Depois eu peço para ele digitar a altura do primeiro atleta, é armazenado nessa variável. Aqui eu faço a minha primeira validação usando mais um comando de repetição, no caso é o while, né? Eu falo que a altura, enquanto for inferior a 1,20 m, vai aparecer essa mensagem para o usuário: somente atletas com mais de 1,20 m de altura, tente novamente. Quer dizer, então, quando for menor de 1,20 m, vai aparecer essa mensagem para o usuário. Agora, quando for maior de 1,20 m, essa informação será armazenada nesta variável aqui. Depois eu peço para o usuário estar digitando a idade do primeiro atleta. Ele digita e é armazenado nessa variável. Aqui eu faço minha segunda validação. Enquanto a idade que ele digitou for inferior a 14, vai aparecer essa outra mensagem aqui para ele, ó: somente atletas com mais de 14 anos, tente novamente. A mesma condição da de cima. Então, quer dizer, enquanto for inferior a 14 anos, vai aparecer essa mensagem. Quando for superior a 14, vai ser armazenado nessa variável aqui. Depois eu peço para o usuário que digite o peso do primeiro atleta. O peso armazenado nesta variável. Aqui eu faço minha outra validação usando o while novamente. Eu falo o peso que foi digitado. Se for menor do que 25, vai aparecer essa mensagem aqui para o usuário: ó: somente atletas com mais de 25 kg, tente novamente. A mesma coisa dos de cima. Enquanto for menor que 25, vai aparecer essa mensagem para o usuário. Quando for maior, vai ser armazenado nesta variável aqui. Aqui eu tenho uma variável que se chama local, eu inicializo ela com 0. Aqui eu faço um for novamente e faço uma outra condição. Se o que está na posição local, se o que está na posição i for maior do que está na posição local, minha variável local recebe i. Aqui eu vou e printo na tela, né, a altura do atleta mais velho. Já
Aqui eu já tenho a outra variável chamada local, aqui no caso eu inicializo ela com 1, faço um outro for novamente e faço uma outra verificação. Se P, o que está na posição I, for maior do que está na posição local, lembrando que meu local começa com 1, local recebe I, eu já printo na tela do usuário novamente, aqui, ó, atleta mais magro, já printo para ele o atleta mais magro. Logo abaixo eu tenho uma outra variável chamada peso, que eu inicializei ela com 0, novamente eu fiz um for, né? Aqui eu digo que peso recebe P na posição I mais peso. E peso recebe peso dividido pela quantidade de atletas. Então, quer dizer, aqui nesse cálculo eu faço para me achar o peso médio de todos os atletas. Agora aqui eu tenho duas variáveis, alturas e conte. As duas eu inicializo com 0. Novamente eu uso for, faço um se. Se o que I na posição I for menor do que 18, altura recebe a altura mais A que está na posição I. Conte recebe mais 1. Então quer dizer, toda vez que cair nessa condição, o meu contador é incrementado. Aqui eu faço uma outra verificação. Se conte for diferente de 0, a minha altura recebe a altura dividido por conte. No caso, já vou printar para o usuário a altura média dos atletas com menos de 18 anos. E se não cair nessa condição, eu vou printar isso daqui para ele. Ó, não há atleta com menos de 18 anos. Aqui eu uso uma outra variável, conte, inicializo ela com 0. Novamente eu vou usar o for e vou usar um if novamente. E vou dizer... I, na posição I, se for maior do que 30, o meu contador recebe contador mais 1. Lembrando que o meu contador, eu inicializei ele com 0. Então, quer dizer, toda vez que for maior do que 30, ele vai ser incrementado. E logo após eu já vou printar para o usuário a quantidade de atletas com idade superior a 30 anos. Aqui eu uso uma outra variável, conte, inicializo ela com 0, uso novamente o for, e para achar o IMC agora. O IMC é peso dividido pela altura ao quadrado. No caso, é peso dividido por A na posição I vezes A na posição I. E faço uma nova verificação. Se o IMC for menor do que 20... Se o IMC for menor do que 20, o meu contador é incrementado. Beleza? Aqui, ó, percentual recebe conte vezes 100 dividido por N. Isso aqui é basicamente a minha ação percentual de IMC que está pedindo. Aqui basicamente é uma regrinha de 3. Eu vou e printo na tela o percentual de atletas com IMC menor do que 20. Agora nós vamos ver se isso tudo aqui está rodando. Vamos executar aqui. Prontinho. Agora nós vamos comparar, pegar a nossa teste que eu havia feito. Colocar ela aqui para comparar aqui. E vamos lá. Ó, a quantidade de atletas, no caso são 4, né? Os meus integrantes são 4 pessoas. No caso sou eu. Aqui é digite a altura, a idade, o peso, 95 quilos. Digite o nome do segundo atleta. No caso é a minha amiga Lauriane. A altura 1,6, a idade 30 anos, o peso 30 quilos. Digite o nome do terceiro atleta, no caso o colega meu é o Vinícius. Digite a altura 1,5 m, a idade 33 anos, digite o peso 80 quilos e o nome do último atleta, no caso meu colega Alex. Digite a altura do Alex, é 1,7. Digite a idade do Alex, 17 anos. Digite o peso do Alex, 40 quilos. Agora nós vamos comparar o resultado do programa com a minha planilha de teste. Ó, a altura do atleta mais velho, 1,50, e o atleta é o Vinícius. Tá batendo aqui. Ó, atleta mais magro é a Lauriane, certinho. Peso médio dos atletas está dando 61 aqui, mas está certo porque eu não
modificado, que eu abaixei o peso do Alex. A altura média dos atletas com menos de 18 anos, 1,70 m, né? No caso, só tem o Alex que tem 17 anos. E aqui, quantidade de atletas com idade superior a 30 anos, só tem uma pessoa, né? E porcentagem de atletas com MC menor do que 20, 50%, 50%. Obrigado aos senhores e tenham uma boa noite.